Jones Matos, que vem falar. Esse blazer cinza seu tá meio amassado aqui atrás. Não, tá amassar aqui. amassado. Você é um cara que merece, tá bonito, cheiroso, tá parecendo penteadeira. Vai ser cheiroso assim na loja. É porque, meu nobre telespectador, nós estamos aqui com o nosso convidado e ele veio conversar conosco, fazer um balanço, né, desse momento que a gente está vendo, você já disse aí, da situação política do país. E como o nosso quadro é politizando, nós vamos falar de política. Falar de política. De política. Política algumas pessoas vão mudar de canal agora, quer ver? Depois reclama do preço do óleo, do preço da gasolina, reclama do preço na época a culpa era da Dilma, né? Agora a culpa é dos governadores. Na época a culpa era da Dilma, agora a culpa é dos governadores. Né? O presidente não tem culpa nenhuma, tadinho. Você é um homem inocente. Perseguido. Vamos pensar num homem perseguido. Né? Vai fazer o quê? Ô, coitado. 11h50. Vamos trazer o nosso convidado? Vamos trazer o Antônio Gomídio aqui. Antônio Gomídio é ex-deputado, né, ou ex-prefeito da cidade de Anápolis e deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito bom dia, boa tarde. Boa tarde, nobre deputado. Veio aqui prestigiar o nosso programa, aqui o Politizando. Messias? É só lembrar aqui, Jones, trazer aqui agora que atenção com exclusividade. Nós vamos trazer agora, daqui a pouco, ao vivo de Trindade, a informação de um casal que acaba de matar uma criança de espancamento. Vamos trazer, nossa equipe já está lá, o doutor Edson já está na delegacia, vai trazer informações de uma criança de 3 anos que foi assassinada por maus tratos causados pelos pais que deveriam cuidar, mãe e padrasto, que até então são tratados como suspeito, tá? 11h51. Qual que é a sua avaliação que o senhor faz da situação política do país nesse momento? A gasolina com preço estratosférico, a carne pobre não come mais carne, o boi ralado hoje cheguei a ouvir R$40 o quilo de carne moída. O quilo de carne moída é R$42, tá aqui falando aqui no meu ouvido, aqui, né? Patinho tá R$42, né? E nós aqui de patinhos, quen. A gasolina lá em cima, o diesel lá em cima, o gás lá em cima, arroz. Ninguém mais come arroz de qualidade nesse país, né? Porque tem um arroz aqui muito famoso aqui em Goiás, que eu não vou dar o nome dele, porque eu gosto de ser um cara cristalino, então eu não vou dar o nome do arroz. Não pode falar. O preço do arroz é lá em cima e esse arroz é o que puxa o preço de todos os outros arroz. Todos os outros arroz. Então, abre mão dessa. Compre um arroz mais barato, meu filho, tá? Feijão o pobre não come mesmo. Qual que é a avaliação que o senhor faz da política nesse momento no país? É o que você está dizendo, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um país que é um país rico, né? Um estado de Goiás que é um estado rico e uma população cada vez mais pobre. E, obviamente, isso tem uma causa de uma crise econômica que nós estamos vivendo e provocada pelo processo político, né, que tivemos aí 10 anos atrás. Um presidente se colocou no combate à corrupção, comprou essa ideia como se essa ideia fosse verdadeira, como se ele defendesse essa bandeira. E o que nós estamos vendo hoje é o fruto, é o resultado desse tipo de campanha, desse tipo de política. O que nós temos hoje é um presidente desmoralizado, uma política federal desmoralizada, crise econômica que bateu na casa da população mais pobre, não tem um programa de política pública, né? Nós temos aí essa crise sanitária, onde nós tivemos um governo federal que não deu conta de comprar a vacina nem na hora certa, e nós ficamos sabendo que através da CPI do Senado, cada dia mais mostra as provas, que o que nós tínhamos, na verdade, era uma grande negociação dentro do governo e por isso atrasou a compra das vacinas. Então, hoje a população de um estado rico, de um estado de grãos, nós estamos aqui no segunda bacia leiteira, nós temos aqui o segundo rebanho bovino, carne, nós temos aqui soja, nós temos aqui arroz e uma população que não tem comida no prato. É isso que nós estamos sentindo aqui em Goiás, por não ter o quê? Programas que possam chegar verdadeiramente nessa grave crise econômica que nós estamos vivendo. E grave crise política, né, claro. O deputado, qual a avaliação que o senhor faz dessas últimas manifestações que tiveram? Nós tivemos aí dia 7 de setembro, uma manifestação patrocinada pelo governo federal, pelo Jair Bolsonaro, no sentido de, com a pauta extremamente preocupante, porque pediu o fechamento
do Supremo, a deposição de ministros, é um discurso extremamente radical. Pauta equivocada, uma né? pauta que a gente questiona muito. E aí teve manifestações nesse último domingo também, manifestações em que o Partido dos Trabalhadores acabou não participando, apesar de serem manifestações contrárias ao governo, né, que a tese, evidentemente, que o governo, o ex-presidente Lula, que lidera hoje todo um movimento contrário ao Jair Bolsonaro. Esteve lá presente na manifestação o João Dória, esteve lá o Ciro Gomes, que são outros pré-candidatos que participaram dessa manifestação lá na Avenida Paulista. Como é que o senhor avalia? Dá para fazer um paralelo? Essas manifestações erraram? O que o senhor analisa do que aconteceu nessa última semana no Brasil? Eu acho que a gente precisa analisar a pesquisa, como você disse, né? Nós temos uma pesquisa, e não é uma pesquisa, são várias pesquisas em nível nacional, que mostra, né, a queda vertiginosa da popularidade do governo federal, né? Essa queda, ela é real. E, obviamente, o que nós temos hoje? O governo federal, sabendo dessa queda, essa perda de popularidade, ele promoveu, através do 7 de setembro, aquilo que nós sempre fomos para a rua para ver as bandas e podemos ver os colégios tocar e ver a independência verdadeira do Brasil. O governo federal, o governo Bolsonaro, em 2 meses, organizou, né, com dinheiro público, diga-se de passagem, toda a manifestação para que pudesse contrapor a essa queda que ele está tendo nas pesquisas, né? Essa queda de popularidade. E, obviamente, a queda de popularidade não é por acaso. Primeiro, a questão da vida, né? A questão da vacina que não chegou, a quantidade de pessoas que nós perdemos aí em função de um desrespeito de colocar um ministro da saúde que sequer entendia de saúde. Segundo, é a questão da pauta antidemocrática. A população está passando fome, a população quer educação, a população quer saúde, e ele está discutindo urna eletrônica, se vai ter eleição ano que vem ou não. Ou seja, uma pauta que não interessa a ninguém, a não ser ele, obviamente, que vai ter que arrumar uma desculpa porque vai perder as eleições do ano que vem, assim como diz as pesquisas. Então eu percebo que o 7 de setembro, na verdade, foi uma forma do governo federal tentar recuperar a sua imagem, ou pelo menos forçar com que o grupo que sempre apoiou pudesse estar um pouco mais junto. Mas o que aconteceu? À medida que a pauta era antidemocrática, uma pauta que questionava, inclusive, causando, inclusive, o crime de responsabilidade por estar atacando o Supremo Tribunal Federal, o que nós percebemos é que já no segundo momento, né, no dia 8 de setembro, a carta que o Bolsonaro escreve pedindo desculpas e indo contra exatamente todas aquelas pessoas que fizeram manifestação a favor, realmente jogou um grande balde de água gelada. O Temer que escreveu a carta. Né? Exatamente, aquele mesmo que deu o golpe há anos atrás. Então, o que nós precisamos entender é que, nesse momento, nós vivemos uma disputa, né? Uma disputa política. Obviamente, o governo federal, ao invés de tratar essa grave crise econômica que ele provocou no Brasil, né? Nós temos um gás de cozinha a R$110, a carne chegando aí a R$60, né? Nós temos aí energia elétrica subindo a todo momento, ou seja, inflação alta, dólar alto. O que nós precisamos, na verdade, é que o governo federal precisaria apresentar políticas públicas, apresentar programas que venham ao encontro da população, e o que nós temos visto hoje é que entra numa grave crise econômica, numa grave crise política, inclusive uma dependência muito grande do Centrão no Congresso Nacional, e obviamente tudo isso leva que o governo não consegue apontar rumos para a sociedade brasileira. Então, estamos vivendo essa crise nesse momento em função de um desgoverno, em função de uma escolha equivocada, e que com certeza o ano que vem nós teremos todas as condições de devolver a normalidade a esse país. Por que o PT não participou das manifestações de domingo, não deu respaldo às manifestações? Porque era uma pauta que era contrária, inclusive, ao governo federal. Ela fazia um amplo debate e respeito à democracia, em que pese a manifestação não foi puxada pelos partidos de esquerda ou de centro-esquerda, foi pelo movimento Brasil Livre Vem Pra Rua, né? Pois é, eu vou esquecer o que você disse. O MBL, Brasil Livre e Povo na Rua, quem é esse pessoal? É o mesmo pessoal que estava com o Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma contrariedade entre o grupo do governo Bolsonaro. Então, nós não temos nenhum motivo, apesar de sabermos que é importante
nós estarmos contrapondo essa política do Bolsonaro, E mas ampliar, a movimentação do último domingo nada tinha a ver verdadeiramente com aquele que era contra o Bolsonaro, contra a política do Bolsonaro. Na verdade, existe ali um racha no governo Bolsonaro, né? O MBL sempre apoiou o Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Então o Partido dos Trabalhadores tem muita clareza e sabe o rumo e a direção que nós precisamos nesse momento. Precisamos, obviamente, conversar, dialogar, ninguém busca fazer das instituições ninguém busca nada para mim. organismos Isso aí, fortes gente, para que a pelo gente amor de Deus, possa fazer o debate democrático, saber respeitar as pessoas, dialogar e podermos fazer um programa para o Brasil, não um programa para partido, um programa para o Brasil, onde o diálogo com vários partidos, onde o diálogo com as instituições, com a universidade, com as instituições sérias desse país, democráticas, respeitando os poderes, o judiciário, poder legislativo, poder executivo, mas que a gente tenha propostas. A população já percebe isso, as pesquisas já mostram isso. Então o Partido dos Trabalhadores, obviamente, está preparando agora, com todos os outros partidos que se interessam, a podermos fazer uma grande manifestação já no dia 2 de outubro, para que a gente possa manifestar, sim, contra essa política, contra Bolsonaro, mostrando que é possível a organização, a manifestação democrática da população em favor de uma nova política para o ano que vem. É esse preparo, é essa manifestação. Eu estou vendo aqui, Gomide, o Brasil quer transparência nas eleições de 2022. Mas qual que é o problema? O nosso problema não é a transparência das eleições ou cambada. Nosso problema é o valor da gasolina. Nosso problema é a vida que está difícil. Ninguém está preocupado com o negócio de votar, voto impresso. Papo furado para enganar o povo. É papo furado para desviar o assunto. Vai ao supermercado agora e fala, ó, escuta, eu voto impresso, aí o arroz vai cair o preço, ó, eu voto impresso, a gasolina vai cair. Para com isso, cara. Eu babo aqui de tanta raiva. Fala hoje. Prefeito e ex-prefeito e deputado estadual, como é que está a formação, como é que está as articulações em Goiás para a formatação do palanque do ex-presidente Lula em Goiás? Como é que o Partido dos Trabalhadores está trabalhando aqui em Goiás nessa perspectiva? Terá candidatura própria ou vai buscar aí uma candidatura que possa construir esse projeto e defender o projeto do ex-presidente Lula? Estamos dialogando com todos que querem ver o presidente Lula de volta e podemos fazer políticas para a população, né? Pensar no Brasil. O presidente Lula, quando foi presidente, né, saiu do seu segundo mandato com 87% de aprovação da sua gestão. Nós éramos a segunda economia do mundo. E nós tínhamos programas que iam de encontro exatamente à população. O programa Minha Casa Minha Vida, mais de 2 milhões de casas. Luz no campo. Né? Luz do campo, Bolsa Família, as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, espalhamos no Brasil inteiro. Educação. Institutos federais. Né? O que nós temos aí das bolsas universitárias, né? Quer dizer, nós tivemos aí a oportunidade de colocar a quantidade de creches, CIMEIs que nós espalhamos nesse Brasil, ou seja, políticas que venham exatamente para a população que conseguia comprar carne, conseguia ter uma casa, conseguia ter qualidade de vida e tinha emprego. É importante que a gente reflita isso. Então, o momento que nós estamos tendo é que nós estamos dialogando para que a gente possa chegar o ano que vem fortalecido, como eu disse, não é um partido, precisamos conversar, dialogar com a sociedade. É um projeto para o Brasil, onde, obviamente, o Partido dos Trabalhadores vai participar. O nome do presidente Lula é um nome que agrega, é um nome que todos gostariam que ele jogasse no nosso time. Então, é importante que a gente possa agora aglutinar forças e possamos fazer, aqui em Goiás também, uma possibilidade de aglutinar essas forças que todos nós queremos ver, não só a mudança no Brasil, mas também mudança aqui no governo de Goiás. Como é que o senhor avalia o governo Ronaldo Caiado em relação à sua política, não só para a população, mas também, sobretudo, para os servidores públicos do estado de Goiás? Recentemente nós tivemos aí uma decisão do governo sobre essa questão de diminuir os atendimentos no IPASGO. O senhor vê isso como preocupação? Como é que está essa discussão lá na Assembleia? Essa preocupação também, deputado? Olha, o governo Ronaldo Caiado é um retrato do governo Bolsonaro, né? Aliás, a retirada do direito dos servidores, né? O aumento da Previdência, até para aqueles que já tinham aposentado, aumentou o desconto previdenciário de 14,25%, até quem já estava aposentado. Então, tudo aquilo que nós temos visto errado, obviamente, tem tido aí uma réplica aqui no estado de Goiás. E a caixa de maldades que armou para o servidor público, tirando seus direitos, quinquênio, licença-prêmio, né? Tiramos recurso da UEG. Quer dizer, nós precisamos, obviamente, de um governo
que possa conversar, como eu disse, dialogar. Eu vejo o presidente Lula como uma grande oportunidade de nós podermos ter um grande programa para o estado de Goiás. E, obviamente, nós teremos nomes para colocar e defender esse projeto para o ano que vem. Prefeito, a avaliação que o senhor faz hoje do prefeito de Anápolis? Eu entendo que está sendo feito um trabalho. Nós, obviamente, tivemos a oportunidade, por 5 anos e meio, ser prefeito da cidade de Anápolis, 2 vezes eleito na cidade de Anápolis. Temos um legado ali, né? E, obviamente, nós queremos que a cidade melhore a cada instante. E torcemos para isso, trabalhamos para isso. Obviamente, nós temos sido críticos na gestão atual, principalmente quando retira direitos dos trabalhadores, né? Por exemplo, nós tivemos a oportunidade, em 5 anos e meio, construirmos mais de 7.500 casas entregues na chave. Isso em 5 anos. Agora, por exemplo, já está na segunda gestão. Na gestão dele, por exemplo, não entregou nenhuma casa até hoje. Nenhuma. Então é importante que a gente entenda que não é a questão do discurso, é a questão da prática, a gestão. E eu entendo que aquilo que nós conseguimos deixar em Anápolis, o legado de Anápolis, isso reflete muito na forma como a Anápolis está sendo administrada hoje. Muito bem. Agradecer aqui a presença desse cara que tem história na política, né? O Antônio Gomide, que tem um nome limpo. Aí foi candidato ao governo do estado também. Exatamente. Já E para nós foi e sempre será um privilégio ter aqui uma pessoa na envergadura dele que fala de política. Eu acho que as pessoas precisam falar mais de política, né? Porque a partir do momento que nós, brasileiros, nos preocuparmos mais com os assuntos que são importantes e largar o assunto da questão de voto impresso, que é só um desvio, é só para desviar, tá? Isso é um marketing criado pela assessoria do Donald Trump, que indica aqui o seguinte: você tem que criar aqui um veio, um desvio, para poder desviar para a questão econômica, da questão econômica do nosso país. E as pessoas, algumas, graças a Deus, algumas estão indo para esse caminho, né? Então a preocupação que você que está me acompanhando tem é o seguinte: faz uma avaliação do seu país antes e agora. Faz a avaliação. Se está bom. Ah, mas a pandemia... Peraí. Não venha dar essa desculpa, não. Que aqui, para mim, um governo que não comprou vacina. Um governo que desde o primeiro momento... Ah, comprou agora, depois de tudo. Precisou um cara chamado Dória, lá em São Paulo, brigar pela vacina para que houvesse aí... Só comprou para poder tentar, vamos dizer assim, buscar um grau de comparação. Porque ele disse claramente lá que a vacina não seria comprada. Chegou a chamar a vacina de vacina, né? É contra, inclusive, o uso das máscaras, né? Inclusive está tentando aí fazer de tudo para não obrigar as pessoas a usar máscara. Tem que ser obrigadas, né? Sim, para revogar essa obrigatoriedade. Então, infelizmente, está aqui, ó, o que causa alta inflação, segundo o Bolsonaro. Descontrole do mercado, dólar alto, fica em casa, falta de recurso ao pequeno agricultor. Aí ele diz que o Fica em Casa que é o culpado. Se não tivesse, talvez, essa campanha do Fica em Casa, teria morrido 1 milhão e não só 500 mil pessoas, infelizmente. Então aqui quero encaminhar para o final do programa e agradecer ao senhor o final da sua participação e agradecê-lo aqui no Politizando, né, Jones Matos? Com certeza, deputado. As portas estão abertas aqui do nosso programa na PUC TV, no Politizando, para que a gente possa continuar esse debate discutindo assuntos tão importantes e as questões de Goiás para a gente poder avançar mais ainda. Quero desejar sucesso no seu trabalho e agradecer a sua presença aqui. Deixa o seu recado aí para os nossos telespectadores. Agradecer a oportunidade de poder estar mais uma vez aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Eu acho que nós precisamos fazer política todo dia, toda hora. A política, ela faz parte daquilo que nós queremos ver de melhor na nossa cidade, no nosso estado. E é por isso que a política, ela precisa estar sendo discutida na família, sendo discutida na igreja, no campo de futebol, nas universidades, aqui na comunicação. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos nos conscientizar. Agora, não adianta discurso raivoso, não adianta ficarmos aí nos debatendo com posições antidemocráticas, questionando poderes legislativo, poder judiciário, ou colocando culpa em governador, colocando culpa em prefeito. Cada um faz sua parte. O governador faz a sua parte, o presidente da República tem a sua parcela. E é importante que cada um tenha consciência, olhando, sabe verdadeiramente o caminho que nós precisamos ter. E é por isso que é importante estar aqui com vocês, desejar aí uma boa semana, um bom final do nosso programa e agradecer a oportunidade, mais uma vez, de poder estar com vocês. Um grande abraço. Senhoras e senhores, Antônio Gomide no Politizando de hoje, né, Jones Matos? Muito obrigado, viu, Messias? Sucesso.
Um abração para você. Boa Deus te tarde abençoe. e até semana que vem. Um abraço, prefeito. Tudo Deus te bom. abençoe. Portanto, está aí a presença aqui do ex-prefeito de Anápolis, deputado estadual, Antônio Gomídia. São 12 horas e 9 minutos e a gente segue aqui com um programa que tem opinião. Não adianta falar assim, porque eu não vou assistir. Beleza, tem todo o direito. Tá? Mas nós precisamos colocar o dedo na ferida para discutir a vida do povo. Essa que é a verdade. Discutir a situação que você está vivendo. Pessoas jogadas no lixo. A cada dia que passa, aumentam as pessoas que estão nas ruas em Goiânia. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Independente de quem seja o presidente ou quem seja o partido. Nós temos que lutar por um país melhor para mim, para você e para nós.